E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então hoje eu tenho que comer nhoque. De onde vem isso? Isso daí é uma somatória de fatores, né? Do nada, assim, sabe? Hoje eu quero Isso muito comer tal coisa. Isso, por exemplo, vem da necessidade de recompensa. Aí a gente está falando de núcleo accumbente, né, que é o centro que dá essa percepção de recompensa, relacionado com a função da amígdala, que é esse órgão que toma o que é a nossa decisão mais impulsiva, tá? A questão que eu te falei dessa coisa da noite é o quê? Você fica represando a sua amígdala enquanto o seu núcleo ventromedial consegue raciocinar o que você tem que fazer, que é um grande simulador. Se eu te chamar para tomar um sorvete de sabor de barata, você fala, Paulo, obrigado, porque você simulou aqui, putz, não funciona, né? Ô, Vilela, vamos dançar pelado em cima da mesa? Paulo, acho que não vai ser legal, tem um monte de gente assistindo, né? Mas se a gente tomar todas essas pingas que tem aí, cara, é capaz que alguma coisa role muito esquisita. Por quê? Porque o álcool, ele desfrontaliza, ele tira a sua capacidade de simular. Por isso que bêbado faz bobagem. Ele deixa de projetar o resultado das suas ações. Exatamente. Ele deixa de simular para você o resultado das suas ações. E aí, a mente que ele projeta é uma mente sem controle. E o que essa mente sem controle faz? O que dá na telha naquela hora. Se é dançar pelado na mesa, dançar pelado na mesa. Vamos lá, cara. Praticamente isso. Né? Se for comer um caminhão de comida, é praticamente isso. Você já saiu com um amigo seu que ficou bêbado e ele queria comer logo depois da balada. Ele parou no primeiro carrinho de cachorro-quente que tinha e comeu 5. No outro dia, tô morrendo, virou um Munhá, né? Mas, sabe, essa forma decadente, né, cara? Ele só não conseguiu transformar no ser eterno. Mas, enfim, né? Cara, tá rindo o quê? Não é da sua época, ô? Você nem sabe o que é Munhá. Thundercats. O quê? Você sabe o que é Thundercats, você assistia? Não era da minha época, mas lógico que eu sei o que é. Sério? Como é que é o nome do herói principal? Nossa, deu branco. Então você não gosta. Mas não era da minha época, mas eu sei o que é Thundercats, logicamente. Como é que o cara fazia a espada crescer? O que ele falava? Nossa senhora. Ô, Max, você não manja. Você vai ter uma tarefa de casa, velho. Vai assistir Thundercats. Tem uma versão nova, não tem? A versão nova eu não vi ainda. Tem. A galera não gostou muito, não. Do Lion e a Chitara. Não, foi do He-Man. Nossa, Chitara... Não, He-Man sim, do He-Man, mas teve do Thundercats também, que foi aquele desenho todo zoado. É meio estranhinho o desenho, cara, eu era apaixonado pela Chitara. Eu também, cara. Quem não foi, né? Tanto que quando eu olho pra Roberta, eu falo, puta, ela tá com o olho da Chitara. Cara, é louco isso, né, cara? Às vezes eu peço pra falar, esfuma o olho, que eu acho bonito. Cara, do nada, assim, ela olha assim... Eu já tive um papo aqui com alguém sobre cultura pop, que todas as minhas escolhas afetivas estavam baseadas... Na Chitara? Não, em algum desenho ou uma série que eu era muito fã, cara. Mas eu sou assim por causa do He-Man, porra. Mas eu tinha uma ex-namorada que, cara, ela não parecia, mas tinha alguma coisa da Rachel do Friends, cara. Eu era apaixonado pela Rachel do Friends, sabe? Umas coisas dessas. E fica no subconsciente. Não é você falar, tô escolhendo ela porque ela é parecida com... Não, é subconsciente, cara. Caraca. Por que a gente falou do Thundercats? Putz, é mesmo. Eu ainda pensei, Thundercats. Por causa da forma decadente do cara comendo hot dog. Exatamente. Tá prestando atenção. Max. Muito bom, Max. Você se salvou. Olha agora. só, salvou aí a conversa. Eu já tava indo pros desenhos agora. Exatamente. Então, o que acontece? Ele desfrontalizou e ele soltou isso. Agora a gente provoca isso, Vilela. O que acontece à noite quando você não come? Por exemplo, vou te dar... Foi ontem ou anteontem? Acabou aqui, eu não tinha comido aqui, pedi uma parmegiana com... tipo, isso 1h da manhã. Parmegiana com macarrão. Aí veio uma quantidade absurda, eu não consegui comer nem metade. E ainda falei, cara, falta um docinho. E aí eu fui ainda comer o doce, cara. Por quê? Porque isso Só que eu já tava satisfeito. Sim, porque isso é a fase final da recompensa. Vilela, você não tava com fome. Não tava. Você tava com necessidade de recompensa. E o doce, ele veio para coroar aquilo. Porque o doce é a sensação de bem-estar, né? Ou então, porque de alguma forma, se a gente for falar fisiologicamente, imaginar que foi um processo fisiológico, não neurológico. Foi o aumento da resistência periférica à insulina. Por quê? Você comeu aquela quantidade de caloria, a resistência à insulina sobe, e o que dá fome é a resistência à insulina, não a insulina. A insulina dá saciedade, né? A gente já falou isso, né? Só que quando você tem uma resistência periférica à insulina muito alta, o que você tem vontade de comer?
o doce. O que é a resistência periférica à insulina? Para não ficar essa coisa abstrata para o pessoal. É a dificuldade que a insulina tem de entrar na célula e, portanto, permitir que a glicose entre na célula. Então, um corpo que tem uma resistência periférica à insulina aumentada, ela não consegue direcionar o açúcar, a glicose, que é o alimento fundamental para essa célula se perceber alimentada. Você entendeu por que o diabético, então, tem tanta vontade de comer doce? Porque a resistência à insulina dele é sempre alta. E aí você vive dando bronca na sua avó, na sua tia. Ah, a senhora não pode comer doce, o que a senhora tá com a cabeça? A senhora tá se matando. Cara, mas ela morre de vontade, porque é como se, por conta da resistência insulínica, ela tivesse a percepção que sempre a célula dela tá com menos energia. Como resolver isso? Então, você tem técnicas dietéticas para fazer isso. Claro, no caso de um paciente que tem diabetes, você precisa medicá-lo para trazer ele para uma glicose fisiológica. Fazendo isso, a tendência é a resistência periférica à insulina cair. Quando você adiciona o exercício, você aumenta a captação periférica de glicose. Então, você permite que mais energia seja utilizada. Então, é como se você aumentasse o motor da pessoa, ela gastasse mais combustível. O que começa a acontecer? Paradoxalmente, a pessoa pode comer doce, ela perde a vontade. Caramba, então, quando você come bem e quando você está bem alimentado, você deixa de ter essa fome hedônica para ter uma fome metabólica. Eu, por exemplo, acordo de manhã e vou treinar, o que eu tenho vontade de comer 8 da manhã, que é a hora que eu termino o meu treino? A musculação e o aeróbio. Eu tenho vontade de comer arroz, feijão, carne, ovo. Bom? E eu como. Claro, isso é logo nutriente. De manhã, logo cedo. Qual que é a diferença de comer uma coxinha, por exemplo? É frango. Então os caras falam assim, ai, mas eu vou comer carne de manhã. Porra, você tá na esquina comendo um risoles de carne? Qual que é a diferença? Tá comendo um pastel de carne, né? Ah, é verdade. Tá comendo... Pão de queijo. Uma esfirra de frango. Porra, tá lá. É a mesma coisa. Só tô comendo com feijão de arroz porque é mais gostoso. E além disso, sacia, Vilela. Olha só. O pessoal adora fazer dieta comendo esses... como é que fala? Alimento da moda. Isso, e esses snacks fits. Né? Porque parece que a pessoa põe fit na palavra, automaticamente aquilo não engorda e dá músculo. Eu tava vendo uns memes esses dias, não sei se é verdade, né? Mas tipo, um pão com manteiga e um negócio de manhã era a mesma caloria do que uma barrinha e não sei o que, assim, que você se engana parecendo que você tá comendo menos, mas era várias coisas que, tipo, um pão com manteiga e um café é a mesma coisa. Tem barrinha de proteína americana, por exemplo, que tem 700 calorias, cara. Caramba. Cara, 700 calorias só come um prato de feijão, arroz e carne numa boa. E não é um pratinho, não. É um belo prato. Numa barrinha você já tem a mesma coisa. Sim. Semana passada. Semana passada eu acordei de noite, era 1h30 da manhã. Eu tinha comido a última vez às 10, né? E, assim, acordei com fome. Primeira coisa que você pensa, vou no armário comer uma coisa fácil. Mas aí é o cacuete, né? Olhei o armário, tem a minha pasta de amendoim lá, que eu gosto, né? Que eu acho bom. Né? Eu gosto do gosto e eu sinto saciedade, né? Eu falei, já sei, vou fazer uma coisa com pasta de amendoim. Aí eu parei e falei, cara, mas eu tô com fome. E o que eu ia comer de pasta de amendoim era equivalente a 200 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de carne moída. Não tive dúvida. Abri a geladeira, fiz um prato de arroz, feijão e carne, aqueci no micro-ondas, comi, dormi bem pra caramba. Caramba, é a mesma coisa, então. E você não engorda, não é isso que engorda, cara. Sabe o que engorda? Engorda a pessoa ela não ter controle alimentar. Come isso, depois aquilo, depois não aquilo entender, outro. Né? Não, pode comer isso porque isso não engorda. Cara, tudo que é excesso engorda. E agora eu vou te falar. Eu fico muito com isso na cabeça, porque eu adoro suco de fruta. Aí falam que suco de fruta engorda. Vamos pegar... Então, primeiro, não são os alimentos que engordam. É a pessoa que engorda porque não sabe controlar a quantidade e o horário deles. Tá. Quem engorda é a pessoa. O suco de fruta não engorda nada, ele continua com as mesmas calorias que ele tem. Né? O problema é o seguinte, você tá com fome. Se você tá com fome, você vai beber mais do que você beberia. 200 ml de água de coco, por exemplo, tem 22 gramas de carboidrato. 22 gramas de carboidrato é mais ou menos o equivalente a 150 gramas de arroz. 170 gramas de feijão. O que você acha que sacia mais? Você pegar um copo de água de coco de 200 ml, que são 4 dedos, e fazer assim, glu, 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 ou pegar um prato de feijão de 170 gramas e mastigar as 10 colheradas que você vai dar? Não tem dúvida, né? O que você prefere?
É isso que o nutricionista faz. Ele transporta para você quantidades e qualidades de comida que vão te dar saciedade e que muitas vezes, Vilela, vai ter muito menos caloria. Então, quando um nutricionista ele elabora uma dieta para o paciente, às vezes ela sai hipocalórica naturalmente. Por quê? Porque é tanta comida, era tanta caloria que esse cara comia. Era açaí misturado com amendoim, misturado com óleo, com, cara, bife à parmegiana. Cara, era 7.000 calorias no dia. Caramba. O nutricionista ele faz uma dieta de 3.000 calorias, mas com uma quantidade de comida gigantesca. O que é a primeira coisa que o paciente fala? Nossa, doutor, mas isso é muita comida. Se você perguntar para as pessoas que foram no nutricionista uma primeira vez e nunca foram, normalmente elas vão falar isso. Esse nutricionista ele me deu muita comida, eu vou engordar. Realmente ele deu muita comida, mas ele não deu muita caloria. É isso que as pessoas não entendem.